Já se perguntou o que acontece quando o peso do poder é usado para silenciar uma verdade incômoda? O que vou apresentar a você hoje é uma das reviravoltas mais impressionantes já vistas no Supremo Tribunal Federal. Um momento em que a arrogância institucional se confrontou com a força inabalável da verdade, gerando uma das cenas mais tensas e reveladoras da política brasileira recente. Imagine a cena. Nicolas Ferreira, um jovem deputado, se prepara para discursar no STF, e Dias Toffoli decide que não permitirá aquele tipo de discurso no tribunal. O que deveria ser uma intimidação rápida e eficaz se transformou na maior lição de humildade que o ministro da Suprema Corte já recebeu em público. A resposta de Nicolas deixou Toffoli completamente sem palavras, criando um silêncio constrangedor que se espalhou por todo o plenário. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque histórias como essa você não encontra em qualquer lugar. Atenção no plenário. O ar no Supremo Tribunal Federal estava tenso naquela manhã, como se uma tempestade silenciosa pairasse sobre o majestoso plenário. As câmeras já captavam cada movimento, cada expressão dos presentes, enquanto uma atmosfera de expectativa tomava conta do ambiente. Eram daqueles momentos em que se sente que algo extraordinário está prestes a acontecer. Nicolas Ferreira se posicionava, seus papéis organizados à sua frente, mas havia algo diferente em seu olhar, uma determinação que transcendia o protocolo. Os presentes pareciam sentir essa mudança. Do outro lado, Dias Toffoli já demonstrava sinais claros de impaciência, com os olhos fixos no jovem deputado. Não era apenas observação casual, era o olhar de quem já havia tomado uma decisão, de quem não pretendia deixar as coisas correrem soltas. O silêncio no plenário era ensurdecedor, interrompido apenas por sussurros discretos e pelo ruído abafado das câmeras. A tensão aumentava a cada segundo, como se todos pressentissem que estavam prestes a testemunhar algo que mudaria o rumo daquela sessão. Nicolas movia as mãos com calma, organizando seus documentos, mas havia uma firmeza em seus gestos que contrastava com a agitação silenciosa ao redor. Era como se ele carregasse consigo uma verdade poderosa, esperando o momento certo para revelá-la. Toffoli ajustava sua posição na cadeira, uma linguagem corporal que os mais atentos interpretavam como preparação para o confronto. Seus dedos tamborilavam discretamente sobre a mesa, revelando uma ansiedade controlada. O protocolo seguia seu curso normal, mas todos ali sabiam que nada daquilo era realmente normal. E então, quando Nicolas finalmente se preparou para falar, todos puderam sentir que aquele não seria apenas mais um discurso no STF. Algo monumental estava prestes a acontecer, e ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para a reviravolta que estava por vir. O confronto e a humilhação pública. Nicolas mal havia começado a articular suas primeiras palavras quando algo inesperado cortou o ar como uma lâmina afiada. A voz de Toffoli ecoou pelo plenário com uma autoridade que fez todos os presentes se endireitarem em suas cadeiras. Não aceitarei esse tipo de discurso no STF. A frase saiu carregada de um tom ríspido, deixando claro que não se tratava de um pedido, mas de uma ordem. O silêncio que se seguiu foi ainda mais intenso que o anterior. As câmeras captaram o momento em que as expressões mudaram. Alguns rostos demonstravam choque, outros pareciam aprovar discretamente a postura do ministro. O plenário havia se dividido instantaneamente em dois campos. Nicolas permaneceu imóvel por alguns segundos, absorvendo o impacto. Seus olhos se fixaram em Toffoli com uma intensidade que poucos decifraram. Seria surpresa, determinação ou algo mais profundo? A tentativa de intimidação era cristalina. Toffoli havia escolhido usar todo o peso de sua posição e a solenidade do ambiente para tentar silenciar o deputado antes mesmo que ele pudesse desenvolver seu raciocínio. Era uma jogada de poder clássica, executada diante das câmeras. Os assessores trocavam olhares discretos. Havia uma agitação contida, como se todos estivessem assistindo a um duelo onde apenas um poderia sair vitorioso. Toffoli mantinha sua postura autoritária, esperando que o jovem deputado recuasse. Mas algo na expressão de Nicolas sugeria que ele não havia chegado ali para recuar. Pelo contrário, a interrupção parecia ter acendido uma chama interior que prometia transformar completamente a dinâmica daquela sessão. Foi então que Toffoli cruzou uma linha que jamais deveria ter sido atravessada. Com um tom que misturava desdém e arrogância, ele soltou as palavras que ecoariam muito além daquele plenário. Você não é nada aqui. A frase cortou o ambiente como uma navalha, carregada de um desprezo que fez até mesmo os mais experientes parlamentares se mexerem desconfortavelmente. O impacto foi imediato e visceral. A intenção por trás daquelas palavras era humilhar publicamente,
reduzir a zero a relevância de Nicolas Ferreira diante das câmeras e de toda a nação. Era uma tentativa calculada de desmoralização, executada com a frieza de quem acredita ter poder suficiente para esmagar qualquer oposição. Nicolas recebeu o golpe verbal como um boxeador experiente que sabe exatamente quando foi atingido, mas ainda tem fôlego para lutar. Seus olhos se estreitaram, não de raiva, mas de uma determinação fria. O eco daquelas palavras parecia reverberar pelas paredes do STF. Toffoli havia jogado todas as suas cartas na mesa, usando todo o peso de sua posição para tentar silenciar definitivamente seu oponente. Mas havia algo no olhar de Nicolas, uma fagulha que se acendia exatamente no momento em que deveria ter se apagado. E todos os presentes, incluindo o próprio Toffoli, estavam prestes a descobrir que subestimar a força da verdade pode ser o maior erro que alguém pode cometer. A reviravolta da verdade. E foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Em vez de se curvar diante da humilhação pública, Nicolas fez algo que pegou todos de surpresa. Respirou fundo, endireitou os ombros e encarou Toffoli com uma firmeza que parecia vir de uma fonte inesgotável de coragem. O que aconteceu a seguir transformou completamente a dinâmica daquela sessão. Nicolas não apenas manteve sua posição, mas começou a falar com uma clareza e uma determinação que fizeram o próprio ar do plenário mudar de temperatura. Suas palavras não eram de revolta, mas de alguém que havia se preparado exaustivamente para esse momento. Ponto a ponto, com a precisão cirúrgica de quem conhece profundamente cada detalhe, ele começou a expor contradições gritantes nas decisões do ministro. Cada frase era como uma peça de um quebra-cabeça sendo colocada no lugar certo, revelando um quadro que muitos preferiam manter escondido. Os casos que Nicolas relembrava não eram obscuros, mas exatamente aquelas decisões que haviam indignado milhões de brasileiros, gerando revolta nas redes sociais e questionamentos sobre o compromisso da justiça com o povo. A mudança no ambiente era palpável. Se antes a tensão era sufocante por causa da intimidação, agora ela se transformava em algo diferente. Era a tensão de quem está presenciando verdade sendo exposta sob a luz implacável da transparência. As câmeras captavam não apenas as palavras de Nicolas, mas também as reações sutis ao redor. Toffoli, que momentos antes irradiava confiança, começou a demonstrar os primeiros sinais de que talvez tivesse subestimado completamente seu oponente. Seus dedos se moviam nervosamente, e seu olhar ocasionalmente desviava do deputado. Sinais sutis, mas reveladores. O que mais impressionava era a calma com que Nicolas conduzia sua exposição. Não havia gritos, não havia desespero, apenas a força implacável de alguém que havia chegado ali com uma missão clara, mostrar que nem mesmo o mais alto poder está acima da verdade e da prestação de contas. Conforme cada palavra saía de sua boca, ficava cada vez mais claro que aquela sessão não terminaria da forma que Toffoli havia planejado. A tentativa de silenciamento havia falhado, e agora era o momento da verdade mostrar sua força transformadora. A verdade sempre prevalece. Cada palavra que saía da boca de Nicolas era como uma gota d'água que cai insistentemente sobre uma pedra, criando rachaduras onde antes parecia haver solidez. O plenário havia mergulhado em um silêncio sepulcral, quebrado apenas pela voz clara e determinada do deputado. A transformação no comportamento de Toffoli era visível a olho nu. O ministro, que momentos antes irradiava autoridade, agora se mexia inquieto em sua cadeira, seus olhos desviando constantemente. Era como assistir a uma torre inabalável começar a balançar sob a força de ventos que ninguém havia previsto. As câmeras não perdiam um único detalhe dessa mudança dramática. Captavam o suor na testa de Toffoli, o modo como ele ajustava a posição, a forma como seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a mesa. Cada gesto traía o desconforto crescente de quem não estava preparado para enfrentar a verdade nua e crua. O silêncio se tornava eloquente. Não havia interrupções, não havia contestações. Apenas um silêncio pesado, carregado de significados que todos compreendiam. Toffoli evitava sistematicamente olhar diretamente para o deputado, uma linguagem corporal que falava mais alto que 1000 palavras. Era o comportamento de quem percebe que o jogo virou e não tem uma estratégia preparada para essa reviravolta. E enquanto Nicolas continuava sua fala, todos no plenário começaram a perceber que estavam testemunhando algo muito maior que um simples confronto político. Estavam presenciando o momento em que a verdade finalmente encontrava sua voz. A lição final e o legado. E então chegou o momento que ninguém, absolutamente ninguém, havia antecipado. Nicolas, com a serenidade de quem carrega uma verdade inabalável, proferiu as palavras que ecoariam muito além daquele plenário. A verdade sempre vence, mesmo diante do mais alto poder.
A frase cortou o ar como uma espada de luz. O impacto foi instantâneo e devastador. Alguns parlamentares, tomados por um impulso que parecia vir de suas consciências, começaram a aplaudir. Não eram palmas protocolares, mas de quem reconhece a coragem. Toffoli permaneceu completamente imóvel, como se tivesse sido transformado em estátua. O ministro, que minutos antes tentara intimidar, agora se encontrava imerso em um silêncio que gritava mais alto que qualquer discurso. Era o silêncio de quem foi confrontado com uma verdade tão contundente que qualquer resposta pareceria patética. O plenário havia se transformado. A atmosfera pesada de intimidação deu lugar a algo muito mais poderoso, o reconhecimento coletivo de que acabavam de testemunhar uma lição de vida sobre a força da verdade. Era palpável como a energia do ambiente havia mudado de forma irreversível. Os olhares alternavam entre Nicholas, que mantinha sua postura digna e serena, e Toffoli, que parecia ter encolhido na própria cadeira. A tentativa de humilhação havia se voltado contra seu autor, criando uma das mais impressionantes reviravoltas já presenciadas naquele plenário. E enquanto Toffoli continuava a organizar mecanicamente seus papéis, evitando qualquer contato visual, todos no plenário sabiam que aquela seria uma das sessões mais lembradas na história do STF. Não pela intimidação que foi tentada, mas pela incrível demonstração de que a verdade, quando defendida com coragem, sempre encontra uma forma de prevalecer. E aí, o que você achou dessa reviravolta incrível? Esse momento no STF nos ensina uma lição poderosa sobre como a verdade tem uma força própria, capaz de desarmar até mesmo os mais poderosos quando eles abusam de sua autoridade. Nicholas Ferreira mostrou que coragem não é sobre gritar mais alto, mas sobre manter a dignidade e a firmeza, mesmo quando tentam nos diminuir. Agora eu quero saber de você. Já passou por uma situação onde precisou enfrentar alguém em posição de poder? Como você reagiu? E mais importante, o que essa história te ensina sobre a importância de nunca nos calarmos diante da injustiça? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque adoro ler suas experiências e reflexões. Se você ficou impressionado com essa história tanto quanto eu, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma dessas histórias incríveis que mostram como a verdade sempre encontra uma forma de prevalecer. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa ver que é possível enfrentar a prepotência com dignidade e sair vitoriosa.